Agora já está gravando. Vamos nessa. Tá certa. Namastê, Hélio. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado também a todo mundo que está aí, né, entrando para assistir mais uma live aqui do nosso circuito de Ayurveda que o Instituto Gurukulam está oferecendo, né, para educar mais as pessoas. Hoje a gente vai estar falando sobre rotinas que mudam vidas, que é um tema maravilhoso. Eu acredito e confio muito nisso. Então a gente trouxe o Hélio, que é a experiência em pessoa aí sobre rotinas e mudanças, né, para estar falando um pouquinho sobre isso. Então, vou passar a palavra aqui para o Hélio. Muito obrigado, Hélio, por estar vindo aqui conversar com a gente. Obrigado a você, o Eric, nosso amado mestre Raj, por ter confiado em mim de falar um pouco sobre Dinacharya, como queiram chamar. Dinacharya é a rotina de um praticante de Ayurveda, né? Primeiro, meu nome é Hélio Montalvão, sou terapeuta Ayurveda. Sou terapeuta em geral, trabalho com Reiki, sou mestre em Reiki, medito há alguns anos, sou professor de yoga, sou personal trainer há muitos anos também, lido com movimento e desde que eu comecei a estudar Ayurveda, eu comecei a botar em prática desde o início, desde o primeiro módulo do curso. Então, tudo que eu ia estudando, eu tentava aplicar em mim de alguma forma. Querer entender em mim como funcionava, sentir, né? Para que não ficasse só ali na leitura. E aí eu vi mudanças incríveis na minha vida, assim, rápidas, muito rápido. É impressionante como o nosso hábito consegue realmente transformar. Quando eu comecei na Ayurveda, inclusive eu estava até olhando uma foto no primeiro módulo. Eu era bem diferente, eu tinha um aspecto bem mais cafado. Eu tenho um cafa forte em mim, mas antes eu acho que eu estava em desequilíbrio, né? Acho não, eu estava em desequilíbrio em cafa. Então eu era bem mais forte. E além de um desequilíbrio em cafa, eu tinha um desequilíbrio também muito grande em pita. E ao mesmo tempo, tinha uma mente muito rajásica, muito movimento tinha na minha cabeça. Sinto isso em mim também. Até comentei com o Hélio, sinto que esse rádio é meio forte em mim, a gente tem que trabalhar. E, Mas e é importante, a gente só tem que aprender a entender essas energias, porque muita gente me fala, essa energia Rajas é ruim, né? Porque agita a gente e tal. Não, não é bem assim. Na verdade, a gente tem essas três energias, né? Rajas, Tamas e Sattva. E em momentos do dia, a gente precisa mais de uma energia e em outros momentos a gente precisa de mais de outra energia. Mas quando a gente não sabe lidar bem com isso, a gente acaba desequilibrando, que era o que estava acontecendo comigo, porque eu nem sabia que existia isso. Depois foi que eu fui entender que o yoga já fala isso, só que de outra forma, né? Na verdade, ele fala tudo é a mesma coisa, só usam termos diferentes e forma de falar e chegar ao mesmo ponto por caminhos diferentes. E essa energia Rajas é uma energia mais da ação, do movimento, que simboliza um pouco mais essa energia do sol, da transformação. E aí, quando eu iniciei na Ayurveda, eu tinha muito isso. Não é à toa, meu nome é Hélio, né? Hélio é sol. Então, tem esse fogo, energia. ação, muita energia. E aí o que aconteceu foi que quando eu comecei a aplicar as rotinas, eu comecei a mudar muito, 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 muito. E foi muito rápido. Inclusive o Eric tomou uma surpresa quando me viu de novo. Ele fez o primeiro módulo, aí no segundo módulo também foi ele, e depois ele demorou 3 sem vir, e quando veio de novo me viu totalmente diferente.
Ele tomou um susto. Ele disse, o que você está fazendo? Aí eu disse, eu estou tentando aplicar. Aplicando a Ayurveda. Eu estou tentando aplicar. Ele disse, mas o que? Me fala. Aí eu disse, tudo que eu estudei até agora eu estou tentando. Aí ele, tipo o quê? Ficou até engraçado, porque todo mundo que estuda com o Eric provavelmente já ouviu falar ou vai ouvir que ele sempre me cita, brincando comigo, porque quando a gente aprendeu a ideia da raspagem da língua, eu não tinha um raspador. Minha mãe comprava para mim quando eu era pequeno, mas ela comprava um de plástico e não é legal de plástico, né? Aham. E aqui a gente não acha de metal, a gente não acha de ouro, de cobre, de prata, não acha os que os clássicos aconselham. E aí, quando ele me falou que também poderia ser feito com aço, eu disse, colher é de aço inox, né? Ou a colher, o garfo, a faca. E aí eu peguei uma faca e raspei minha língua no dia seguinte com a faca. E aí isso ficou marcado porque ele disse que eu sou muito intenso. E realmente eu sou muito intenso no que eu faço. Eu mergulhei de cabeça na Ayurveda. E raspei a língua mesmo com a faca enquanto eu não tinha um raspador. E quando a gente também, no Dinacharya, a gente aprende a fazer a limpeza da via respiratória, eu não tinha entendido direito como era que funcionava. Então, eu sabia que tinha que entrar água, sair pelo outro lado e tal, que tinha que ser morna, mas que tinha que lavar, que tinha que retirar as toxinas e tal. Uhum. E aí eu peguei água da torneira, botei na mão e aspirei para que entrasse a água. E isso não façam, porque isso é muito perigoso. A água pode ir para locais que não eram para ir. A gente precisa usar uma lota, que é um aparelhinho que tem parecendo uma lâmpada do Aladim. Pode ser de porcelana, pode ser de vidro. E você coloca carinhosamente em uma narina e sai pela outra. Tem pessoas que precisam medicar esse líquido, outras pessoas não, basta água, às vezes água com sal. E é uma forma de você retirar as toxinas que ficam nessa região. Isso faz parte do Dinacharya. Então, eu sempre apliquei muito a Ayurveda na minha vida. Eu tento, a cada momento, estar entendendo e me conectando com a natureza para que a gente possa estar fazendo essa relação. E as rotinas fizeram parte de mim desde o início, desde do primeiro contato que eu tive com a Ayurveda. Então, eu comecei a tentar entender os sabores, tentar entender, porque quando eu comecei a estudar, tipo, eu nem lembrava que existiam 6 sabores. Então, aquilo para mim foi muito chato saber que eu não sabia comer. Que eu comia, mas eu não saboreava o alimento, não sabia entender o que eu estava comendo, eu simplesmente comia de forma automática. Então, eu comecei a aplicar muito isso também, de tentar colocar na boca e sentir o que está em mim, o que eu estou comendo, tentar entender que tempero tem ali, qual a característica daquele alimento. Ele tem uma característica, desculpe, tem alguém me ligando aqui, tem que recusar. E aí eu comecei a tentar entender as coisas mais básicas da Ayurveda mesmo, entende? Os Panchamahabhutras, os elementos, os doshas, os gunas, os pares de gunas são as qualidades, os sabores mesmo que são as raças, o básico que fala tudo, e entender meu Agni, que é o fogo digestivo, que é o coração da Ayurveda, pô, como é que está a minha digestão? Quanto tempo eu estou sentindo fome? Quando eu como isso, como eu me sinto? Entende? Então eu comecei a mudar hábitos como um todo. Comecei a mudar hábitos em geral. Não só na minha rotina do dia a dia mesmo, de sentar para meditar, eu já meditava, mas eu voltei a meditar com mais regularidade do que antes, porque eu já passei um período meditando muito, depois eu fraquejei, me perdi nas distrações do mundo e voltei de novo a meditar, mas
quando a Ayurveda veio na minha vida, me deu uma força a mais para eu voltar de verdade, dizer, não, vou meditar, é necessário e isso tem que ser uma prioridade na minha vida para quem quer evoluir, para quem quer Sim. se equilibrar, se entender, a meditação é essencial. Não tem como ficar fora da Aham. nossa rotina, né? É. Então, eu fui aplicando um pouquinho de tudo, sabe, Bruninha? Eu fui aplicando um pouquinho Uhum. daqui, meio que sem entender muito. Eu costumo dizer assim que no começo eu até me cobrava, porque eu não, eu não estudava tanto assim a Ayurveda nos primeiros módulos. Eu prestava muita atenção, eu sempre fui muito atento, assim, muito curioso, sentava na frente, queria entender, dava toda a minha energia naquele momento para entender, mas depois eu não abria um livro, eu não abria a apostila, eu não tentava buscar os clássicos, que é ali onde a gente tem que estudar, é dali onde vem a real Uhum. fonte, né? Dali onde está a verdade. E eu comecei a me cobrar um pouco, mas quando eu encontrei com o Eric alguns meses depois e ele me viu tão diferente, me perguntou o que eu estava fazendo e eu disse, ele me deu os parabéns e me perguntou se eu queria a ajuda dele para dar um passo a mais. Eu já tinha perdido 8 quilos em 4 ou 5 meses, não tenho certeza, só com algumas mudanças de hábito. E nesse tempo ele já percebeu que o brilho do meu olhar estava diferente, o meu comportamento estava diferente, o meu caminhar estava diferente, o tom da minha voz estava diferente, a forma com que eu questionava os assuntos estava diferente. Ele não viu a mesma pessoa. E eu não tinha observado que eu tinha mudado assim. Mas estava todo mundo comentando já. Ah, você tá diferente, tá mais magro, o que você está fazendo? Porque o corpo mostra, né? Tipo, você emagreceu e todo mundo diz logo, ah, você tá mais magro, você tá bem, o que você está fazendo? Aham. Como eu sou personal trainer e eu trabalho em academias grandes, conhecidas aqui na minha cidade, as pessoas querem emagrecer, né? Então, e difícil, as pessoas tomam de tudo, se enchem de remédios, fazem um monte de loucura, treinam intenso pra caramba e não emagrecem. E eu não mudei nada, assim, com relação a treino, não comecei a treinar pesado nem nada, na verdade, eu nem gosto de treinar muito forte, porque pode ser um papo para outro dia, que gosto muito desse Aham. assunto de Ayama. Como a Ayurveda vê a atividade física, que é totalmente diferente de como a gente vê aqui, a gente não precisa estar treinando tanto assim. É a rotina do seu dia a dia que vai fazer toda a diferença. E eu consegui ter essa certeza na Aham. prática, quando eu comecei a botar em prática e vi que eu mudei tanto só em mudar hábitos. E aí o Eric me orientou a fazer uma desintoxicação. Eu disse, você precisa fazer uma desintoxicação que você vai avançar bastante agora. Aí eu disse, mas eu não sei fazer. Aí ele disse, eu estou aqui para isso, para ele ajudar, porque na época eu não tinha o conhecimento suficiente, estava no começo do curso. E Aham. aí, ele, você quer? Eu disse, claro, claro, eu sou muito intenso, assim, eu sou muito. Eu me jogo, se é bom, eu vou fazer. E aí eu fiz. Ele me passou uma desintoxicação de. Acho que foram 18 dias, se eu não me engano. 18 dias. Não tinha jejum, era uma coisa bem simples. Uhum. E aí, depois desses 18 dias, eu sei que no final, de quando eu comecei na Ayurveda e depois da desintoxicação, eu já tinha perdido 13 quilos. E realmente eu era bem diferente. Aí sim, depois daquela desintoxicação, algo virou dentro de mim. E aí eu virei vegetariano, não quis mais comer carne, de lá para cá eu não comi mais carne, graças a Deus. E realmente eu me sinto mais calmo, eu consigo entender a vida de fora, assim. Eu sinto que eu ajo agora como um observador, sabe? Eu fico, Uhum. eu não me identifico tanto com o que está acontecendo. E isso me fez muito bem. E aí eu só fiz manter, tentar manter uma rotina interessante. Isso, isso me trouxe muitas vantagens, porque tudo melhorou na minha vida, na verdade. É difícil até de falar, porque é complicado.
falar de Ayurveda é falar de Deus, né? Falar da Ayurveda Aham. é falar da verdade, é falar do amor, é falar da entrega, é falar da união de você com o todo. Então, quem sou eu para falar de Deus, né? É melhor olhar os mestres falando de Deus e prefiro não falar tanto, porque eu não sou uma pessoa que me sinta assim tão preparada para estar falando de Deus. Eu estou na busca de tentar entender eu só digo que se permitam, se permitam mudar hábitos, ver a vida por um outro ângulo, tentar acordar cedo, um pouquinho mais cedo e se curvar a Deus. Eu sempre digo assim, a minha rotina e dos meus pacientes, eu sempre coloco o início dela como uma entrega ao divino. Porque se você começa o seu dia sem Deus e finaliza o seu dia sem Deus, a probabilidade de um dia não ser legal é muito grande. Então, quando você acorda, abre os olhos, e antes de pegar o celular, antes de levantar para passear com o cachorro, ou fazer xixi, ou escovar os dentes, ou ir comer alguma coisa, antes de você ir para o mundo material, você precisa se conectar com o divino. Que você, na verdade, você já está conectado no sono. Então, você precisa preservar aquilo e fazer de uma forma mais consciente. Ser grato pelo dia, ser grato pelo ar que você respira, ser grato. Toda essa bênção de estar vivo, né? E Uhum. ali sim começa a sua rotina do dia. A rotina começa com a entrega de uma devoção, de gratidão mesmo por você, por mais um dia. E, se possível, fazer isso em Brahma Muhurta, que é 40 minutos antes do sol nascer. Isso depende do lugar onde a pessoa esteja. Então, não tem como dizer um horário. Depende da estação do ano, depende mais ou menos 40 minutos antes do sol nascer, é um horário extremamente auspicioso, onde existem várias vantagens, eu posso citar algumas aqui. Horário onde o oxigênio está mais limpo, e esse oxigênio é o primeiro que você consegue captar ali, você já ativa seus órgãos de uma forma melhor possível. É um momento onde os santos estão todos vibrando muito mais forte nesse momento, e também às 6 horas da tarde, horário da Virgem Mãe. Então, se você vai orar, você tem a ajuda deles, é como se eles pegassem você e dissessem, vamos lá, você quer vir? Vamos com a gente. Então, você dá um salto quântico quando você começa a entrar nessa rotina. E aí entra as rotinas de evacuação, porque depende dos horários, né? Cada horário tem um Uhum. horário para determinada coisa. Até às 6 da manhã, uma média, você é o horário de evacuação. Então, é o horário de você eliminar. É interessante que você faça xixi, é interessante que você evacue, que você faça cocô, que você faça xixi, que você limpe seus olhos, que você limpe sua narina, que você raspe sua língua, que você escove seus dentes, que você tome banho. Se você tiver com acne bom, é interessante que você faça uma oleação. Porque até o óleo, porque vira moda, né? Passa óleo, aí tem que fazer oleação, mas não é bem assim. Você precisa cuidar do seu acne. Se você, o acne é o fogo digestivo, não é o fogo digestivo, Aham. mas lá, para ficar mais fácil as pessoas entenderem, é a sua capacidade de digerir as coisas, não só o alimento que você mastiga, mas se você põe um óleo na pele, você também precisa Absorvendo digerir. aquilo. É. Então, se você não está com uma capacidade boa de digestão, não adianta se passar esse óleo. Então, você precisa cuidar do acne. Então, não existe uma rotina fixa. E lembrar que Dinacharya é para quem está saudável, entende? Exatamente. A pessoa que está em desequilíbrio, ela precisa ter uma rotina voltada para entrar em equilíbrio, entende? Dentro dessa rotina é interessante que se pratique yoga, a gente aconselha que se faça uma saudação ao sol, que é uma oração ao Deus Sol, que é o Deus do Agni, que aqui você invoca essa luz que está lá fora, que está aqui dentro, que você entenda essa história e que você peça que transforme a sua vida nesse dia e que você esteja integrado com essa energia maior da natureza, que chega para trazer a luz, né? O sol chega trazendo a luz, que vai trazer...
que vai fazer a fotossíntese, que vai fazer a vida acontecer. E às vezes a gente dorme, não vê quando o sol chegou e o sol se põe e a gente também não se conecta com ele. E durante o dia inteiro, a gente tem momentos que são necessários evacuar, tem momentos que são necessários se nutrir. Então, até 6 da manhã a gente evacua. Aí, das 6 da manhã até as 10 da manhã, é um horário de se nutrir mais. O horário até as 6, entre aspas, é como se fosse um horário vata, né? O horário que tem uma característica mais do éter e do ar. Das 6 às 10 da manhã já seria um horário mais kapha, que é um horário mais nutridor da terra, da água. Você precisa comer nesse momento. Você precisa se nutrir, não só de alimentos, né? Físico. Que a gente, quando fala nutrir, a gente tem no Ayurveda a gente tem uma visão muito mais ampla do que comer uma maçã. E depois entra no horário Pitta, que é de 10 a meio-dia, horário onde o sol está mais a pino, onde o Agni está mais potente, onde a gente pode fazer uma refeição maior, mais forte, um pouco mais, que consegue digerir melhor. É o horário da transformação, é o horário da ação, é o horário do movimento, é o horário de você fazer as coisas mesmo. E depois se repete, é de 10 até as 2. Quando dá 2 da manhã, entra de novo o horário Vata, que o horário Vata começou lá 2 da manhã e foi até as 2, às 6 da manhã. E aí se repete de novo o mesmo ciclo. Entende? Das 2 da tarde até as 6 da noite. Aí tem o horário da Virgem Mãe, que é essa transição aí do sol se pondo, a lua entrando em ação, isso, e aí a gente já entrou de novo, porque a lua nutre, a lua revigora. Então, justamente nesse horário, a gente precisa desacelerar, a gente já não pode mais estar com tanto movimento, porque o sol já foi, então ele está mostrando que esse movimento já precisa ser menor, entende? A gente já precisa estar mais calminho, não é legal estar na frente do computador, não é legal estar na frente do celular, na televisão, tem muita luz ligada, porque queira ou não queira, isso vai fazer com que traga uma ideia através do olho, que através o olho vai captar essa luz e vai mandar essa informação para a mente e que vai entender, o seu organismo vai entender como se ainda tivesse dia, como se ainda tivesse ação, como se ainda tivesse sobre efeito no momento a energia do sol. Entende? Então você vai querer estar fazendo ainda, e aí é onde desenvolve problemas, uma das formas, né? De desenvolver problemas de ansiedade, de depressão, de insônia, as pessoas têm dificuldade para dormir e não percebem que é muito mais simples do que parece, é a gente se conectar com a natureza. Então, o que eu fiz foi isso. Eu sempre fui surfista, desde 6 anos de idade, cresci numa ilha aqui em Sergipe, na capital de Sergipe, em Aracaju. Cresci junto com os pescadores, então eu sempre andei de pé descalço, sempre andei só de bermuda, dentro do mangue, pescando, brincando com os pescadores. Então a minha relação com a natureza é muito forte. Então para eu poder entender isso é muito mais fácil. Mas eu entendo com uma pessoa que está numa cidade grande, em São Paulo, Nova York, pessoa que está numa cidade que não tem natureza, que cresceu ali, nasceu ali, para ela entender isso é um pouco mais difícil. Então ela precisa de uma ajuda, ela precisa de alguém que já entendeu para lhe orientar, para lhe guiar, para tentar fazer ela despertar. Que nós e a natureza, na verdade, nós somos a natureza. E o nosso problema está justamente aí, que é quando a gente não se identifica mais como natureza, é onde a gente começa a criar desequilíbrios. Os doshas começam a se movimentar, você não consegue digerir bem as coisas, então tudo que não é bem digerido há um acúmulo, normalmente de toxinas, que a gente chama de amas. Essas toxinas, se elas não forem eliminadas, vai gerar uma doença. Então, é linda a Ayurveda porque ela consegue prever, ela consegue antes de acontecer um adoecimento, ela é preventiva. Ela é preventiva. É bem melhor, né? Antes de você ter uma doença... É o que a gente precisa. Entende, Bruninha? Para mim, tá maravilhoso escutar isso de você. Também estou começando a estudar Ayurveda agora, tem pouco tempo. Também estou, desde o princípio, tentando aplicar e me observando ainda mais. E, na verdade, desde a primeira aula de Natcharya, no outro dia, na verdade, eu já vinha pensando, eita, tem que começar, né, acordar pelo menos umas 5 da manhã
E no outro dia eu já assisti a aula e comecei. E às vezes as pessoas vão pensar, ai, mas nossa, vou acordar 4h30, vou acordar 5, não vou conseguir, mas eu tenho me sentido muito melhor. Não tenho, não. Não estou me sentindo cansada. Realmente chega o horário de 9, eu já tenho que estar me organizando para ir para a cama. Também estou me policiando com essa coisa de telefone, de celular, porque eu já sei o quanto isso é ruim, né? E eu digo para as pessoas, a gente precisa de um detox ali do telefone, né? Que, eu acho tem uma tendência a ser um pouco doentio, né? Não só dessa forma de estar assistindo, né? Como você falou, que para a gente, o nosso corpo entende como a luz do sol, mas tem essas outras coisas, né? De estar assistindo, estar vendo coisas e se comparando. Eu tenho me observado nisso também. Sem dúvida. Ó, Bruninha, eu acho interessante que virou moda essa coach, né? É o pessoal que estimula muito você a acordar cedo. Acordar cedo é interessante, mas isso não é para todo mundo, não é de forma forçada, como eu vejo, tá bombou na internet, as pessoas estão ganhando dinheiro, porque o foco deles é ganhar dinheiro, né? Então acorde cedo para ser produtivo, acorde cedo para... Eles não entendem a lógica da coisa e tem que tomar muito cuidado com isso, muito, muito cuidado. Porque a pessoa... Fala. Hoje eu estava lá, né, no começo do Dinacharya e me veio essa frase, né, que o pessoal, trabalhe, estude enquanto os outros estão dormindo, e eu estava pensando assim, eu vou ser devota enquanto as pessoas estão dormindo ou na correria para o trabalho, eu preciso. Quando você faz esse tempinho, né, para você mesmo, seu dia corre de outra forma. Sem dúvida. E eu Não acho pode... assim, tem que falar tudo. Eu falei para você continuar. Né? Então, eu acredito muito que tem que se tomar cuidado com isso, porque tem pessoas que estão ó, nesse momento o que mais está acontecendo são pessoas com desequilíbrio em pita e em vata. Uma pessoa que está muito desequilibrada em vata, que já existe às vezes uma doença, ela precisa dormir. Não é legal ela forçar a acordar mais cedo, entende? Ela precisa se recuperar. Então, essa transição tem que ser muito cautelosa, tem que ser muito amorosa, mas tem que existir uma transição gradativa. Costumo dizer para os meus pacientes assim, eu não consigo, é muito difícil, não sei o que. Cara, faz o seguinte, acorda, bota o despertador para 5 minutos antes do horário que normalmente se acorda. Eu fiz assim, tá? Eu só passo para o pessoal que está comigo o que eu apliquei. Então, eu fiz em mim, eu vi que deu certo, eu passo. Eu fiz assim, eu acordo 8 horas da manhã, vou dar um exemplo. Eu não consigo acordar mais cedo, 8 horas da manhã é o meu limite, já é muito cedo, eu fico cansado, eu passo meu dia cansado. Cara, amanhã você vai acordar 7h55. E você vai levantar da cama, bota o despertador. Você acha que você vai ficar mais cansado porque você acordou 7h55? Seja sincero. Não vai. Não é 5 minutos, muito pelo contrário. Porque você vai usar esses 5 minutos para ganhar energia. Você não vai pegar esses 5 minutos, acordar e ficar mexendo no celular. Não. Você vai desligar o despertador, vai levantar da sua cama, vai dobrar o seu lençol, você vai forrar a sua cama e vai se curvar a Deus. Do jeito que você achar que deve. Você pode chegar na janela do seu quarto, se você tem uma casa bacana que consegue com ar livre e olhar o céu, você vai lá para fora, vai sentir o vento, vai sentir a temperatura, vai descalço, vai se conectando com o chão, vai aterrando, vai sentindo e seja grato por esse momento. Se você quiser ir além, se ajoelhe. Se você quiser ir além, se curve, baixe sua cabeça, coloque suas mãos em prece, invoque os santos que você acredita, invoque seu anjo da guarda, traga quem lhe acompanha, quem você acredita. Não é religião, mas é espiritualidade. Então, comece seu dia assim, só faça isso. 5 minutos é o tempo que você vai fazer isso. Sair da cama, faça só isso. E vá repetindo durante uma semana.
Na semana seguinte, você bota 10 minutos. Se for muito para você 10 minutos, bote 7, bote 8, bote 6, mas aumente. E passe cada vez mais tempo nesse momento de silêncio com você mesmo para iniciar o dia. E gradativamente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Isso vai fazer com que você comece a acordar mais cedo, você comece seu dia numa energia totalmente diferente. Você não precisa nem fazer um dinacharya, você não precisa fazer limpeza nenhuma, você não precisa se preocupar com nada, só se curve a Deus. Só. Mais nada. Se você conseguir, sente, faça uma respiração. Uma respiração entregue já é suficiente. Totalmente entregue a Deus. Ah, se você consegue fazer 3, ótimo. 7, ótimo. Eu consigo ficar 3 minutos meditando ali em silêncio, percebendo minha respiração, perfeito. Se conseguir 7 minutos, 10 minutos, que bom. Que bom. E aí você fez isso, segue seu dia. Quando você chegar à noite, você vai chegar diferente. Porque você começou seu dia diferente. Então, provavelmente, talvez no início você não sinta tanto, mas com uma semana, 2, 3 fazendo isso, você vai sentir até um desejo de dormir mais cedo, mesmo que você não esteja com sono, porque você quer acordar e aproveitar aquele momento que você sabe que é muito bom de manhã. Então começa a virar a chave. Você começa a conseguir entender que aquele momento ele é muito auspicioso e você merece aquele momento. Aquele momento ele é sagrado. Então tudo começa a mudar. E aos poucos você começa a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Dormir mais cedo e acordar mais cedo. Dormir mais cedo e acordar mais cedo. Você vai virando rotina. Quando você vê, eu acordo 3h50 da manhã. O pessoal diz, Hélio, você é louco, 3h50? Eu digo, é. Por quê? Na minha cidade o sol amanhece 4h50. 5 horas no verão. Eu tô pensando, quando eu for para Recife, vai ser É. complicado, porque é dessa mesma forma. Aqui Mas em Curitiba, ultimamente tá tipo assim, umas 5h35 que o sol tá nascendo, então tá bem fácil. Tá Mas tá easy. tudo bem também se não acorda, entendeu, Bruninha? É só a gente ter a consciência de que é auspicioso você conseguir acordar antes do sol nascer. É Na interessante. verdade, o meu corpo agora eu tô acordando até sem o alarme. Eu coloco um alarme só, não exatamente nesse horário, o meu corpo tá acordando sozinho, geralmente 4h25. É engraçado, porque tá Legal. quase todos os dias. Teve um outro dia eu acordei 4h26, eu disse, nossa. E daí eu Sim. coloco assim, Chega um uma hora que pouquinho vai ficar. depois, É. Chega uma hora o e você alarme. acorda bem, você acorda disposta, você não acorda cansada. Você tá se maltratando, disse, não, eu tô ótimo, olha pra mim. Só Eu olhar pra mim. percebi isso. Eu acordo e eu tô começando também a perceber a energia, né, do Vata. Outra coisa, você estava falando ali dos horários, né? Eu, eu tô um pouco de férias agora, ainda não tô trabalhando tanto, mas depois do Dinacharya eu já começo a estudar, que é mais esse horário, né, de nutrir, e eu tô sentindo que eu tô conseguindo absorver muito mais, né, nutrindo a mente. Sem dúvida. Eu estou entendendo, eu estou absorvendo bem melhor Sem dúvida. e estou tentando devagarinho ir colocando a minha rotina por esses horários. Vamos ver aí daqui a uns meses como é que vai Só estar. o começo, Bruna. E cada vez que você for se conhecendo, cada vez que você for se aplicando, você vai se conhecendo. É um trabalho de autoconhecimento, né? É uma terapia. Você É vai para o resto da vida, né? O autoconhecimento é se. sempre. E aí depois eu costumo dizer assim, que o primeiro passo é você entender devagarzinho, acordar, aí depois entender o dormir, o dia e tal. Aí você entendeu o seu dia, você conseguiu perceber as energias de cada momento do dia, você sabe lidar com isso, tá bom. Parabéns. Agora vamos Uritucharya, que é a mudança das estações. Cada estação do ano a gente precisa também mudar junto com a estação. Cada estação tem uma característica. Então é necessário que a gente também mude junto com ela, que a gente adote hábitos diferentes. Você não vai usar a mesma roupa que você usa no verão e no inverno. Você não vai tomar o banho na mesma temperatura no verão e no inverno. Você não vai comer a mesma coisa que você come no verão e no inverno. Entende? Então isso precisa estar
Mas para que você entenda essa mudança das estações, você precisa primeiro entender o dia. Você precisa aprender a viver cada dia, sabe? Cada momento ali. Trazer para um momento mais presente, mais agora. E é legal que na mudança da estação, existe 7 dias que fazem a transição de uma estação para outra. Entre uma estação e outra, 7 dias, esse número é lindo, né? Super auspicioso. E tem várias coisas com o número 7, se você parar para olhar. Que você precisa ir se fazendo a transição. Você vai se adaptando do que estava para o que vai entrar. Então, você nem está aqui, nem você também já está lá. Você está indo. Então, é muito legal. E quando você começa a conseguir fazer isso, a vida fica leve. Porque você entra no fluxo natural mesmo. Você só segue junto com a natureza, porque você é a natureza e você está inteirada, você está fluindo, entende? Não tem sofrimento, não tem tortura, não tem... Você só aceita e vai. Isso é legal. Isso é muito legal. Isso é o lindo. E aí não tem adoecimento. Porque quando você entrou nessa vibração, não tem adoecimento e a Ayurveda fez seu papel. Porque o grande papel da Ayurveda é você rejuvenescer, acabar rejuvenescendo, mas o principal é longevidade, é fazer com que você viva muito. Mas você viver muito com o objetivo de você poder experienciar mais coisas nessa vida para que você consiga entender os mistérios entre o céu e a terra, né? Na verdade, para que você consiga evoluir como ser humano. Porque é uma ciência de iluminação. Então, não é de uma hora para outra que você entende isso. Então, você precisa viver muito para que você tenha muitas oportunidades de conhecer muitas coisas e experienciar muitas coisas. É mais ou menos isso. Sim. Quanto tempo a gente já tem? Eu acho que já tem... Acho que já deu, né? Já... eu ia te dizer isso. Na verdade, eu vou falar com eles depois. A gente pode dar uma cortadinha aqui no final. Eu posso só dar uma agradecida para você e para o pessoal. Tá certo? Então eu vou fazer fiquei isso. muito honrado pelo convite e eu espero que vocês tentem aplicar com compaixão com vocês mesmos. Sem essa loucura que a gente tá vendo na internet que tem que acordar cedo. Não, não tem, não é assim. Entrega aos E se mestres. adaptando, né? Entrega aos mestres. Devagar. Os mestres sabem como nos guiar. É uma entrega. Entrega ao seu anjo da guarda, diz: eu quero evoluir, eu estou entendendo que eu preciso acordar mais cedo, aproveitar o meu dia, mas eu ainda não consigo. É uma conversa, é uma aproxima. Isso tudo vai lhe espiritualizar, porque você vai se aproximar da sua fé, de quem ela acompanha, de Jesus, de Buda, de Yogananda, de quem você acredita, e você vai evoluir só de você estar trazendo eles, o pensamento a eles, só de você estar pedindo, se conectando, tentando ter a humildade de dizer me ajudem, porque tem que colocar os mestres na frente. Eu digo uma frase sempre assim para os meus alunos do yoga: nós somos para as plantas e os animais o que os anjos e os mestres são para a gente. Então a gente precisa ajudar as plantas e os animais, porque é uma escala evolutiva, a gente já passou por isso, a gente precisa ajudá-los. Da mesma forma, os anjos, os santos, eles estão aqui para ajudar a gente, só que, tipo, você precisa pedir, você precisa, tipo, ter um livre-arbítrio, ele está aqui esperando, se você quer, ele lhe ajuda, mas se você não faz um movimento em direção a eles, ele, por respeito, ele deixa vocês escolherem o rumo que vocês querem para a vida de vocês, entende? Então, acho que é o nosso caminho de volta para Brahma, né? Como a gente perfeito. fala no Ayurveda. Retorno do ar, né? O nosso retorno. E eles sabem esse caminho. Porque eles passaram pelo que a gente está tentando passar, pelo que a gente está... então, eles sabem. Só é pedir a Deus essa energia maior, que lhe mandem um guru, que lhe mandem... Todo mundo tem seu anjo da guarda. Conversa com o anjo da guarda. Começa com ele. Pede o anjo da guarda, me manda um guru, então você mesmo me guie, me leve, me mostre.
Porque sozinho a gente não vai, não. É muito mais. Até vai, mas é muito mais difícil. É na É, escura. A gente vai no escuro, né? claro. Obrigada, Hélia. Muito Obrigado. obrigada também, todo mundo que está assistindo aí, viu? Foi muito bom. Acredito que as pessoas vão aprender bastante, né, com tudo isso que você falou. Tá contando, né, um pouquinho da experiência e a rotina, essas mudanças de rotina é essencial, né, para quem quer mudar e quem quer evoluir. Mesmo que seja passinhos pequenos, a gente tem que começar e o quanto antes, né? Se a gente tem aquela chama mesmo da mudança, tá precisando, tem que começar devagar e sempre. Então, muito, muito obrigada, gente. Um beijo Até no logo. coração de vocês. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Tchau. Amém.